Em alguns lugares do mundo, viver não é só caro, é quase um teste de resistência. Tem lugar em que um aluguel simples custa o que muita gente ganha em um ano. Um café pode sair mais caro que um almoço completo em outros países. E dividir apartamento não é estilo de vida, é questão de sobrevivência. Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer as 12 cidades que são o sonho de morar e o pesadelo de pagar as contas. Número 12, Los Angeles. Abrimos a nossa lista com Los Angeles, a terra onde o cinema nasceu, e onde a vida real às vezes parece roteiro de drama. É daqui que vem aquele símbolo branco gigante nas colinas, o lendário letreiro de Hollywood, as praias de Santa Mônica, os carros desfilando por Beverly Hills e a famosa Rodeo Drive, onde Julia Roberts viveu uma das cenas mais icônicas de uma linda mulher enquanto fazia compras antes de voltar para o luxuoso hotel Beverly Wilshire, ao lado de Richard Gere. Tudo brilha em Los Angeles. O problema é pagar a conta. Um apartamento de um quarto custa em média $2.200 por mês. E nos bairros mais badalados como West Hollywood ou Santa Mônica, esse valor pode passar dos $3.500. O problema é que a renda não acompanha. O salário mínimo estadual é de $16 por hora, o que dá uns $2.700 por mês. Ou seja, o aluguel consome quase tudo. E ainda tem gasolina, seguro do carro e alimentação, que em Los Angeles são tão caros quanto os figurinos dos filmes que nascem por lá. A ironia é que a cidade foi construída sobre a ideia do sonho americano. Mas hoje, para muita gente, o sonho virou dívida. Número 11, Nassau, Bahamas. Seguindo viagem, aterrissamos agora no paraíso das águas turquesa e dos resorts de luxo. Nassau, capital das Bahamas, pode até parecer o cenário perfeito de descanso, mas viver lá é outra história. O custo de vida é tão alto que até quem mora no paraíso sente o peso da conta. O motivo é simples: tudo precisa ser importado. Alimentos, combustível, materiais de construção, praticamente tudo chega de fora. E como o dólar das Bahamas vale o mesmo que o dólar americano, os preços não têm piedade. Um aluguel básico por aqui gira em torno de $1.200 por mês. E se a ideia é morar perto da praia, o valor dobra fácil. O salário mínimo é de cerca de $6,50 por hora, o que dá pouco mais de $1.000 por mês. Ou seja, um salário inteiro mal cobre o teto. E ainda tem a conta de luz, que nas Bahamas é uma das mais caras do Caribe, já que boa parte da energia vem de geradores a diesel. Um jantar simples pode custar o dobro do que se pagaria em cidades americanas. O turismo, que é o coração da economia, também empurra tudo para cima, porque afinal, quem visita o paraíso paga em dólar, e quem mora nele paga o mesmo preço. Mesmo com tudo isso, Nassau continua sendo aquele tipo de lugar onde o visual compensa o aperto. É bonito, é ensolarado, e é fácil entender por que tanta gente sonha em morar ali, até abrir a fatura do mês. E se no Caribe já é caro, imagina quando a gente cruza o Atlântico e chega na 8ª posição, em uma cidade onde até o chá das 5 sai caro. Número 10, Londres. Em 10º lugar está Londres, uma cidade onde tradição e modernidade andam lado a lado, e o custo de vida é tão alto quanto o charme. É aquele tipo de lugar que parece saído de um filme. Ônibus vermelhos, pontes sobre o Tâmisa, o relógio do Big Ben marcando as horas e uma multidão atravessando a cidade com pressa britânica. Mas por trás de toda essa elegância está uma conta pesada. O aluguel de um apartamento simples com um quarto fica na casa das 1.600 libras por mês, algo em torno de R$10.000. E se a ideia é morar em Kensington, Chelsea ou Westminster, o valor dobra fácil. O salário mínimo mal passa de 1.800 libras, o que significa que boa parte da renda do trabalhador londrino vai direto para o aluguel, e o resto da rotina não ajuda muito. O metrô de Londres é eficiente, mas caro. Um passe mensal para circular nas zonas centrais custa mais de 160 libras. Comer fora também pesa,
e até o tradicional peixe com batata, fish and chips, já virou refeição de luxo. Obviamente, Londres continua irresistível. É o berço dos Beatles, dos pubs centenários, da moda, do castelo e da família real. Mas o problema é que, para viver tudo isso, é preciso ter bolso de nobreza, e não de plebeu. Número 9. Paris. Paris é sinônimo de arte, história e elegância. É a cidade dos cafés, das luzes, do Louvre, da Torre Eiffel e das vitrines que parecem museus. Moda, gastronomia e cultura caminham juntas, e o cotidiano tem um charme que nenhuma outra cidade conseguiu copiar. Mas viver em Paris custa caro. O aluguel de um apartamento simples no centro gira em torno de 2.000 euros por mês, quase 12.000 reais. O salário mínimo francês é de cerca de 1.700 euros, o que significa que um trabalhador comum gasta quase tudo só para ter onde morar. E a vida parisiense não ajuda. Cafés, transporte e mercado pesam no bolso. Paris é linda, vibrante e inspiradora. Mas quem mora lá sabe que o amor pela cidade precisa ser grande o bastante para caber dentro do orçamento. Número 8. Nova York. Ela é caótica, intensa e completamente viciante. Nova York não é só uma cidade. É uma experiência. O som das sirenes, o cheiro de comida de rua, os táxis amarelos cortando a chuva em Manhattan, tudo ali parece um filme em movimento. Só que viver dentro desse filme custa caro. Um apartamento de 1 quarto no coração da cidade sai por volta de $4.500 por mês. Mesmo nos bairros mais afastados, como o Bronx ou o Queens, é difícil pagar menos de 3.000. O salário mínimo é de $15 por hora, o que dá uns 3.000 por mês. Ou seja, o aluguel leva tudo. E os custos não param por aí. Um café simples pode custar o preço de um almoço em outro estado. O metrô funciona o tempo todo, mas o passe mensal custa mais de $150. Até o cachorro-quente de rua, símbolo da cidade, já virou artigo de luxo. Número 7. Dubai. Ocupando a 7ª posição, temos Dubai, o símbolo do luxo moderno. No meio do deserto, ela se transformou em um dos lugares mais impressionantes do planeta. O Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, os shoppings gigantes com pistas de esqui e os hotéis de 7 estrelas fazem da cidade o puro suco do luxo. Mas por trás do brilho vem a conta. O aluguel de um apartamento de 1 quarto em regiões nobres, como Downtown Dubai ou a Palm Jumeirah, chega a 8.000 dirhams por mês, cerca de R$11.000. E embora não haja imposto de renda, o custo com moradia, combustível e alimentação é altíssimo. Dubai é grande, ousada e impecável. Mas para viver nesse espetáculo, é preciso mais que ambição, é preciso bolso. Número 6. Berna. Entre as montanhas e os vales da Suíça, está uma das capitais mais organizadas e tranquilas do mundo, Berna. Quem vê a cidade de longe, com seus telhados vermelhos, pontes antigas e o rio Aare contornando o centro histórico, nem imagina que viver ali custa caro o bastante para tirar o sono de qualquer trabalhador comum. Berna é o tipo de lugar onde tudo funciona. O transporte é pontual, as ruas são limpas e a segurança parece coisa de filme. Mas toda essa perfeição tem um preço alto. O aluguel de um apartamento modesto, com 1 quarto, custa em média 1.300 francos suíços por mês, o que dá algo em torno de R$7.500. E esse é o básico. Se o endereço for perto do centro, o valor sobe fácil. A Suíça não tem salário mínimo nacional, mas nos cantões vizinhos, os valores giram em torno de 24 francos por hora, o que equivale a pouco mais de 4.000 por mês. Ou seja, metade do salário vai embora só com o aluguel. O resto segue a mesma lógica. Alimentação cara, transporte caro e serviços mais caros ainda. Berna é charmosa, segura e tem aquele clima de cidade que parou no tempo. Entre as ruas medievais, o famoso Zietglogge, a Torre do Relógio e os ursos que são símbolo da cidade, tudo parece saído de um conto.
Mas para viver nesse conto de fadas, é bom ter carteira recheada. Número 5. Milão. Milão é sinônimo de elegância. É aqui que a moda ganha forma, onde nomes como Prada, Versace e Armani nasceram e continuam ditando o estilo do mundo. Durante a Semana de Moda de Milão, a cidade se transforma. Passarelas tomam as ruas, vitrines se tornam obras de arte e o ritmo é puro glamour. No centro, o Duomo, com sua catedral gótica imensa, domina a paisagem e lembra que luxo e história convivem lado a lado. Mas viver nesse cenário custa caro. Um apartamento de um quarto no coração da cidade, no famoso quadrilátero da moda, sai por cerca de 1.500 euros por mês, quase R$ 9.000. Mesmo nos bairros mais simples, é difícil encontrar algo por menos de 1.000 euros. E como a Itália não tem um salário mínimo nacional, muita gente vive com pouco mais de 1.200 euros por mês. Ou seja, o aluguel engole o salário inteiro. Em Milão, o estilo é parte da rotina. E o preço também. É uma cidade que dita tendências, movimenta fortunas e transforma o cotidiano em vitrine. Só que, para desfilar por essas ruas, é bom ter conta bancária que comporte. Número 4. Genebra. Genebra é o tipo de cidade que parece saída de uma pintura. Fica às margens de um lago cristalino, cercada pelos Alpes, e por um ritmo de vida que mistura elegância e precisão. É aqui que o mundo se encontra para tomar decisões. A sede da ONU, da OMS e da Cruz Vermelha ficam todas ali, lado a lado, no coração diplomático da Europa. Mas esse prestígio tem preço. O aluguel de um apartamento simples, com um quarto, fica em torno de 2.000 francos suíços por mês, o equivalente a mais de R$ 12.000. O salário mínimo do cantão é de cerca de 4.000 francos, o que significa que metade da renda vai embora só para ter um teto. E os outros gastos seguem a mesma lógica. Alimentação cara, transporte eficiente, mas caro. E um café que custa o dobro do que se pagaria em boa parte da Europa. Número 3. Zurique. Ainda na Suíça, mas longe do clima diplomático de Genebra, está Zurique, uma cidade onde o relógio não serve só para marcar a hora, mas para definir o ritmo de vida. É o centro financeiro do país, sede de grandes bancos e multinacionais, e um dos lugares mais organizados do planeta. Às margens do Lago de Zurique, a rotina parece calculada com precisão milimétrica. Trens que nunca atrasam, ruas impecáveis e um silêncio quase coreografado. Mas viver dentro dessa engrenagem custa caro. O aluguel de um apartamento pequeno com um quarto passa fácil dos 2.500 francos suíços por mês, cerca de R$ 15.000. E mesmo quem ganha bem sente o peso. Os salários giram entre 4 e 6 mil francos, o que significa que boa parte da renda fica no aluguel e no supermercado, onde até o café e o pão têm preço de artigo de luxo. Zurique não é uma cidade que se exibe, ela se impõe. Limpa, eficiente e reservada, é o retrato da precisão suíça transformada em estilo de vida. Aqui tudo funciona, mas nada é barato. Número 2. Singapura. Saindo da Europa e indo direto para o Sudeste Asiático, chegamos a Singapura, a cidade-estado que parece viver no futuro. Pequena no tamanho, mas gigante na eficiência, é um daqueles lugares onde nada está fora do lugar. Arranha-céus, jardins suspensos e carros elétricos dividem espaço com templos e mercados de rua. Singapura é um centro financeiro global, um porto estratégico e uma das economias mais ricas do mundo. Mas essa combinação de sucesso e falta de espaço transforma a cidade em uma das mais caras do planeta. Aqui, cada metro quadrado é ouro. O aluguel de um apartamento de um quarto em regiões como Marina Bay ou Orchard Road custa entre 3 e 4 mil dólares singapurianos por mês, algo próximo de R$ 12.000. Mesmo nas áreas mais simples, o preço raramente cai abaixo de 2.500.
E como quase tudo é importado, da comida à gasolina, o custo da rotina dispara. Mas o que faz Singapura ser diferente de todas as outras é o nível de controle e organização. O transporte é impecável, as ruas são limpas e a criminalidade praticamente não existe. Aqui, até mastigar chiclete é proibido. Literalmente. É uma cidade onde o progresso é planejado nos mínimos detalhes e exemplo vivo de que ordem e eficiência custam caro. Número 1. Hong Kong. No topo da lista está Hong Kong, uma das cidades mais intensas e mais caras do planeta. Um lugar onde a modernidade se mistura à tradição e o ritmo de vida é tão acelerado quanto o valor do aluguel. Com mais de 7 milhões de habitantes espremidos em um território minúsculo, Hong Kong é uma selva de arranha-céus cercada por montanhas e mar. Aqui, o espaço é o bem mais disputado que existe. O resultado? Um apartamento pequeno, de um quarto, custa em média $2.500 por mês, e isso fora do centro. Nos bairros mais nobres, como Central ou Mid-Levels, o valor pode dobrar com facilidade. O salário mínimo fica em torno de $10.000 de Hong Kong, o que significa que um trabalhador comum precisaria juntar 3 ou 4 salários só para pagar o aluguel. E como quase tudo é importado, dos alimentos aos combustíveis, o custo de viver sobe junto. Essas foram as cidades onde viver custa mais caro do que sonhar. De aluguéis que engolem o salário a cafés com preço de refeição, o mundo está cheio de lugares lindos e caros demais para morar. Agora me conta, qual dessas cidades valeria o preço para chamar de casa? Conta aqui nos comentários e diz: você encara o custo de viver no centro do mundo ou prefere um canto mais simples, mas com a conta no azul? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do Belo Mundo. Até a próxima!